O ano de 1999 continua sendo um dos mais discutidos, estudados e adorados por todo e qualquer cinéfilo. A virada do século não só representou um momento de transição marcada pela ânsia, expectativa e o receio nas mais diversas áreas, como também foi impactante pela considerável quantidade de produções cinematográficas de alta qualidade, lançadas em apenas um ano. Tivemos obras aclamadas como A Espera do Milagre, O Informante e Beleza Americana, títulos cults como Magnolia, Clube da Luta e Quero Ser John Malkovich, e entre os blockbusters foram lançados Matrix, Sexto Sentido e A Múmia. No entanto, havia outro evento que ultrapassava qualquer divisão de gênero ou público: o retorno da franquia Star Wars para o cinema. Tal retorno veio sob o título Episódio 1 – A Ameaça Fantasma, um filme que não só representava o retorno da saga espacial após 16 anos de sua conclusão em O Retorno dos Jedi, como também o início de uma nova trilogia, que prometia contar a história até então nunca revelada, como o jovem Jedi Anakin Skywalker se tornou o impiedoso vilão Darth Vader. Mesmo em 1999, Star Wars já havia estabelecido uma base de fãs gigantesca, que consumia todo e qualquer produto que os levasse de volta para aquela galáxia tão distante. Para aplacar o desejo dos fãs por novos episódios na telona, o seu criador, George Lucas, deu início a um projeto multimídia que daria continuidade a essa trilogia clássica, chamado de Universo Expandido. Com isso, livros, histórias em quadrinhos, videogames, animações e produtos comerciais dos mais variados foram sendo desenvolvidos por outros artistas, sempre contando com o aval de Lucas. O universo expandido rendeu frutos e tivemos ótimas aventuras estreladas pelos personagens clássicos, como a trilogia de livros iniciada com Herdeiros do Império de Timothy Zahn, a cultuada HQ Império do Mal e as franquias de games Jedi Knight e The Force Unleashed. Porém, o que de fato os fãs desejavam eram novas aventuras no cinema, mais precisamente mostrando a origem de um dos vilões mais icônicos da cultura pop, Darth Vader. Nenhuma obra do universo expandido havia abordado esse assunto de maneira legítima e George Lucas aceitou o cargo de contá-la, retomando a cadeira da direção após Uma Nova Esperança. Com um pontapé inicial, Lucas mudou o título dos filmes da trilogia original, em seu lançamento remasterizado para home video, adicionando os termos Episódio 4, 5 e 6, respectivamente, e a trilogia prequel se iniciou em 19 de maio de 1999, com A Ameaça Fantasma, seguido por Ataque dos Clones em 2002 e seu fechamento com A Vingança do Sith em 2005. No entanto, a trilogia como um todo foi duramente atacada pela crítica especializada, em virtude da direção e roteiros de Lucas, que priorizou o uso de efeitos visuais em CGI em detrimento de diálogos e desenvolvimento de personagens, além da direção de elenco, principalmente da parte de Jake Lloyd e Hayden Christensen, atores que deram vida a ninguém menos que o protagonista da saga, Anakin Skywalker / Darth Vader. Quanto aos fãs, as críticas foram ainda mais severas e perduraram em debates alocados até os dias de hoje. Dentre elas, as mais recorrentes se referem à perda do fator diversão dos filmes anteriores, em prol de uma narrativa política e enfadonha, duelos de sabre-luz excessivamente coreografados, tirando o senso de ameaça dos combates, além de mudanças drásticas no cânone estabelecido na trilogia, como a adição das famigeradas midi-chlorians, que davam uma explicação mais científica ao uso da força, comprometendo o caráter religioso e místico que havia se tornado tão popular. O único episódio que conseguiu escapar das maiores controvérsias foi justamente A Vingança do Sith, que enfim trouxe a história que todos os fãs queriam testemunhar, além de ser o filme mais sombrio, emocional e com o maior número de duelos de sabre de luz, com destaque evidente ao confronto final entre mestre e aprendiz. Ainda assim, a trilogia era vista como palha por fãs de longa data, que responsabilizavam o criador pela queda brusca de qualidade em comparação aos anteriores. Porém, passados mais de 20 anos desde sua estreia, em 1999, seriam os filmes da trilogia prequel obras injustiçadas? Antes de adentrarmos no debate, uma síntese dos episódios é bem-vinda. Em Ameaça Fantasma, a história retrocede 32 anos aos eventos de Uma Nova Esperança, mostrando os Cavaleiros Jedi, Qui-Gon Jinn e seu aprendiz Padawan, Obi-Wan Kenobi, ajudando a Rainha Amidala em sua fuga de um complô organizado pela Federação do Comércio e o Lord Sith, Darth Sidious, para tomar seu planeta, Naboo. Por intervenção do destino, a rainha e os Jedi acabaram pousando em um planeta desértico chamado Tatooine, onde encontram um garoto escravo com uma grande habilidade em mecânica e pilotagem, e uma poderosa conexão com a força, chamado Anakin Skywalker.
Com a ajuda dele, o grupo consegue voltar à capital da República Galáctica, Coruscant, para intercederem na situação de Naboo. Enquanto isso, Qui-Gon Jinn estava convicto de que o garoto é o escolhido de uma antiga profecia, e que seria capaz de restabelecer o equilíbrio da força, insistindo que o mesmo seja treinado para se tornar um Jedi. Em Ataque dos Clones, 10 anos se passam e Anakin se tornou Padawan sob os ensinamentos de Obi-Wan. Apesar de habilidoso, o jovem é impulsivo e se vê dividido entre suas obrigações como Jedi e seu amor por Padmé. Em meio a isso, um grupo separatista, liderado pelo Conde Dooku, se prepara para o conflito armado contra a República, o que dá origem às famosas Guerras Clônicas. E por fim, em A Vingança do Sith, 3 anos se passam e a República continua em guerra, enquanto os Jedi tentam capturar o General Grievous e revelar quem está por trás de todo o conflito. Em meio a tudo isso, Anakin descobre que sua esposa, Padmé, está grávida, e passa a ter sonhos recorrentes com ela morrendo durante o parto. Disposto a não deixar que o mesmo que aconteceu com sua mãe se repita, Anakin é seduzido pelas promessas do chanceler Palpatine, esse que se revela como Lord Sith, Darth Sidious, que tem planos de tornar Anakin seu novo aprendiz, o levando para um caminho sem volta ao lado sombrio da Força. Com as críticas voltadas à trilogia tendo sido exaustivamente abordadas, uma revista ao episódio 1, 2 e 3 tem permitido ao público apreciar melhor as qualidades apresentadas pelos mesmos, longe de toda a expectativa que os circundavam em seus lançamentos. Começando por Ameaça Fantasma, o filme traz diversos elementos visuais narrativos que serviriam de inspiração para obras futuras. Acerca do primeiro aspecto, temos a corrida de pods, que deu origem ao cultuado game Star Wars Racer, o uso de efeitos visuais para criar esses seres totalmente computadorizados e os duelos de sabre de luz mais rápidos e estilosos, coreografados por Nick Gillard, que deram origem aos mais diversos campeonatos de duelos entre fãs, além de filmes caseiros lançados no YouTube. Quanto aos elementos narrativos, nos é revelado quem era o mestre de Obi-Wan e como ele se tornou um cavaleiro Jedi, as origens de Darth Vader e sua habilidade em mecânica e pilotagem de naves, como funcionava o Conselho Jedi e a origem dos seus arqui-inimigos, os Sith, apresentando um dos vilões mais adorados e visualmente impactantes da saga, Darth Maul. Além disso, o filme traz uma quantidade considerável de cenas genuinamente épicas para o acervo da saga, como a já mencionada corrida de pods e o duelo final entre Obi-Wan e Qui-Gon Jinn contra Darth Maul, que ainda conta com a soberba trilha sonora assinada por John Williams, chamada Duel of Fates. É bem verdade que muitos dos visuais do filme não envelheceram bem e Jar Jar Binks continua sendo uma gratuita e irritante demonstração de tecnologia, mas ainda assim, o visual como um todo consegue se sustentar bem hoje. Além disso, outros pontos de apreciação do filme estão na escolha de Liam Neeson como Qui-Gon Jinn, Ian McGregor como Obi-Wan Kenobi e Ray Park como Darth Maul, que compensa a escassez de diálogos com sua enorme habilidade acrobática nos confrontos. Passando para Ataque dos Clones, esse é o filme que sofreu mais com os efeitos do tempo, principalmente em termos visuais. Diferente do anterior, que ainda mesclava cenários reais com ambientações em CGI, aqui temos locais e personagens inteiros feitos por computador, sendo notável, e até incômodo, o contraste com atores reais. E além disso, os diálogos cafonas e o romance mal desenvolvido prejudicam ainda mais as atuações e o andamento da trama. Felizmente, o filme conta com mais cenas de ação do que o anterior, e em sua maioria, possuem alto valor de entretenimento, como a perseguição em Coruscant, o duelo entre Obi-Wan e Jango Fett, a batalha de naves no campo de asteroides e o confronto na fábrica de androides. Além disso, George Lucas continua a adicionar elementos para o cânone e referências à trilogia original, como os primeiros passos de Anakin ao lado sombrio devido à morte de sua mãe, a criação do exército de clones e até mesmo a origem de Boba Fett, o cultuado caçador de recompensas que ganhou uma série própria nesse ano no Disney+. Por fim, chegamos em A Vingança do Sith, um filme que conseguiu redimir o seu criador com os fãs, contando uma história que todos esperavam desde 1977. Para começar, o filme é bem mais dinâmico que os anteriores, com cenas de ação excelentes que ajudam no desenvolvimento da trama e dos personagens. A título de exemplo, o duelo entre Anakin e o Conde Dooku reforça ao espectador a tendência do protagonista ao lado sombrio e as tentações maquinadas pelo chanceler Palpatine. O filme também revela a gravidez de Padmé, que dará origem aos gêmeos Luke e Leia, e confere motivos plausíveis para a transformação de Anakin em Darth Vader. Apesar de Hayden Christensen ainda apelar para as caras e bocas, o ator demonstra uma evolução em sua performance e convence nos momentos de ação e em momentos mais dramáticos, como na chocante cena do expurgo Jedi, em que se defronta com jovens padawans escondidos na sala do conselho e pedindo a sua ajuda, o qual responde ligando seu sabre de luz.
Inclusive, é nesse filme que temos algumas das cenas mais impactantes e tristes de toda a saga, destacando a fatídica Ordem 66, que fez o exército dos clones se virarem contra os Jedi. Junto a isso, vemos Anakin cometendo cada vez mais crimes e realizando um verdadeiro massacre no esconderijo dos líderes separatistas. É importante destacar que a partir da conversão de Anakin ao lado sombrio, o filme toma um ritmo praticamente incessante, onde cada nova cena prepara para o desfecho épico e faz conexões com o episódio 4. Vemos a icônica nave Tantive 4, que protagonizou a inesquecível cena inicial de Uma Nova Esperança, o chanceler Palpatine convertendo a República em um Império Galáctico, e Obi-Wan Kenobi descobrindo a verdade sobre seu aprendiz, sobre a gravidez de Padmé e partindo em busca de deter o seu antigo companheiro. E então, chegamos ao momento tão aguardado, o duelo entre Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. Com uma duração de quase 8 minutos, é notável o esforço dos atores na coreografia, bem como na transmissão de emoções ao público, com a fúria implacável de Anakin em confronto com o lamento e experiência de seu mestre. O duelo ainda é intercalado com o combate entre Yoda e Darth Sidious e coroado pela trilha sonora sempre espetacular de John Williams. E por fim, o embate tem um desfecho impactante, em que Obi-Wan se aproveita da vantagem estratégica e da atitude impulsiva de Anakin e corta seu braço esquerdo e suas pernas. Em meio a um discurso emotivo ao seu antigo aprendiz, o mestre Jedi é forçado a vê-lo ter seu corpo totalmente queimado e vai embora do local de batalha, levando o sabre que entregaria a Luke anos depois. Em seguida, George Lucas intercala duas cenas importantíssimas para a saga, o nascimento dos gêmeos, Luke e Leia, e o nascimento de Darth Vader. Na primeira, vemos Obi-Wan segurando os recém-nascidos, enquanto vê Padmé em seu leito de morte, enquanto em outro lugar, Anakin agoniza durante o processo de reconstrução de seu corpo, e vê horrorizado seu rosto ser coberto pela máscara e capacete que usaria pelo resto da vida, ao som da tão conhecida respiração do personagem. Por fim, Darth Vader lamenta a morte de Padmé e desconhece a existência dos filhos, enquanto contempla, ao lado de Sidious, a criação da Estrela da Morte, símbolo máximo do Império. Enquanto isso, Luke e Leia são deixados em segurança, até estarem prontos para mais uma guerra que definirá o destino do universo. Além de todo o desfecho da vingança do Sith estabelecer uma conexão quase perfeita com a trilogia anterior, o filme ainda conta com efeitos visuais muito aprimorados em relação ao seu antecessor. Cenas de ação que ajudam a contar a história e um fechamento da saga que compensa toda a espera dos fãs. Dito isso, a trilogia prequel de Star Wars está longe de ser perfeita, possui falhas graves, tanto em questões artísticas quanto canônicas, envelheceu mal em aspectos técnicos e o seu roteiro carece do mesmo polimento, diversão e personagens que tornaram a trilogia clássica eterna. Ainda assim, após diversas revistas, em comparação com outras produções da saga, originada da compra dos direitos da franquia pela Disney, os fãs e o público em geral estão conseguindo enxergar os episódios 1, 2 e 3 com olhos mais clementes. Se são filmes que merecem ter sua redenção, o tempo parece provar que sim. Seja como for, ao menos a trilogia prequel tem um mérito e ninguém é capaz de tirar. São filmes que sabiam exatamente a história que queriam contar, e entre erros e acertos, conseguiram atingir esse objetivo.